Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, tia Fernanda, juntamente com Jesus e toda a nossa equipe de evangelização espírita do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, viemos aqui para mais uma aulinha de evangelização, dando continuidade às histórias do livro com a turminha da Mônica, Allan Kardec, Princípios e Valores, de Maurício de Souza, Luiz Rivas e Alan Mitchell. Prontos para a nossa historinha? Então, antes disso, vamos para a nossa prece inicial. Vamos lá? Convido a todos vocês para fechar os olhinhos. Vamos fechar os olhinhos e abrir aqui, ó, os nossos coraçõezinhos. Não é mesmo? Para quê, pessoal? Para a gente falar um pouquinho mais com Jesus, certo? Então vamos lá, fechando os olhinhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior, nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Ele, a espiritualidade amiga, por mais um dia de aprendizado. Obrigado por nossa família, por nossa vida, por tudo que nos destes. Obrigado, Mestre Jesus, ser conosco, nos intuindo a sempre fazer o melhor a cada dia. E que assim seja. Que assim seja, crianças. Então vamos lá para a nossa história. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, solidariedade e tolerância. E aí? 3 palavrinhas-chave que nós vamos aprender hoje. Trabalho, solidariedade e tolerância. Tudo isso com os princípios e valores segundo Allan Kardec. Vamos para a história? Eu começo! Gritou Mônica. Lembram o que vimos logo que chegamos na cidade? Claro! Aquela torre enorme! Respondeu Cebolinha. Você se refere à Torre Eiffel, certo? Perguntou André. Isso mesmo. Era tão grande e bonita, disse Mônica. Devem ter demorado um tempão para construir, né? Cascão então interveio. Devem mesmo. Eu gosto de fazer construções com coisas recicláveis e isso gasta muito tempo mesmo. André observou a conversa entusiasmado e contou um ensinamento que era o lema de Allan Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. Com essas 3 palavrinhas mágicas, vocês conseguirão fazer grandes projetos. Ah, isso inclui planos infalíveis? Perguntou o Cebolinha, com cara de quem ia aprontar. Cebolinha, não atrapalha o André? Respondeu Mônica. André sorriu e perguntou à turminha. E vocês, crianças, com essas 3 palavras, em que podem ajudar as pessoas? E aí, crianças, com essas 3 palavras, em que nós podemos ajudar as pessoas? Trabalho, solidariedade e tolerância. Vamos ver o que a turminha respondeu? Ah, com o trabalho, respondeu o Cascão, eu consigo reciclar muitos brinquedos. Com solidariedade, posso cuidar do Monicão quando ele fica doente, continuou Mônica. E com tolerância, a Mônica poderia segurar mais as coelhadas, falou Cebolinha, deixando a dentucinha pensativa. Muito bem. Fazer atividades com trabalho, solidariedade e tolerância faz mesmo e traz mesmo ótimos resultados e para o bem de todos, finalizou o André. Então, olha a nossa Torre Eiffel, crianças. O que nós aprendemos hoje com essas palavrinhas, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Hoje nós vamos ver esses 3 princípios, né, segundo Allan Kardec. E lembrando que essas crianças estão um tour aí, né, por Paris, não é isso? E
quando eles encontram na Torre Eiffel, eles ficam maravilhados com tamanha estrutura, tamanha, né, construção. E eles percebem que isso deve ter demorado muito, dado muito trabalho para construir. Então, o primo André reforça, né, a importância dessas 3 palavrinhas. E ele nos convida a refletir o que nós podemos fazer com essas 3 palavrinhas. As crianças responderam aí, o Cascão, que com trabalho ele pode, né, fabricar brinquedos recicláveis. E nós, o que podemos fazer com trabalho? O auxílio em casa, o desenvolvimento de alguma atividade que a mamãe pede, o nosso trabalho principal, no caso de vocês, o estudo, não é mesmo? Isso é um trabalho digno, não é? E depois ele fala sobre solidariedade, quando a Mônica fala que ela pode cuidar do Monicão quando está doente. Ser solidários é quando nós podemos fazer algo para alguém numa situação em que a pessoa necessita, né? Muitas vezes nós estamos vendo que a pessoa necessita, outras vezes nós não vemos. Mas nós temos que fazer o bem sempre. O fazer o bem é ser solidário com alguém. Não é legal? E o último nós vamos ver que é a tolerância. Aí sempre chega o Cascão com as brincadeiras, né? Cascão não, pessoal, o Cebolinha, não é? Ele sempre fala que a Mônica não pode bater, né, neles com o Sansão, mas ele sempre fica caçando jeito de mexer com a Mônica e acaba apanhando no final. Mas o que nós podemos fazer com a tolerância? A tolerância é o momento em que nós temos que respeitar o outro. Quando a gente fala sobre tolerância religiosa, né, tolerância racial, cada um tem uma forma de ser. Então, praticar a tolerância, muitas vezes, para praticá-la, temos que praticar a empatia, de se colocar no lugar do outro. Né? Não perder a paciência fácil, tentar entender o que o outro passa. Porque, e se fosse nós? Quando a tia fala a gente tem que praticar a empatia para praticar a tolerância, é se colocar no lugar do outro, não é mesmo? Então, espero, crianças, que vocês tenham entendido um pouquinho dessas 3 palavrinhas-chave de hoje. Vamos ver se vocês lembram? Primeira, trabalho. Depois, solidariedade, que tem muita coisa a ver assim com a caridade. E a terceira, o que nós estamos vendo? Tolerância, não é? Então, vamos então para a nossa prece final para prepararmos aí para a próxima semana uma nova aprendizagem, ok? Vamos fechar os nossos olhinhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Maior, nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais esse aprendizado. Palavras que nos fortalecem para desenvolver em nós virtudes, através do trabalho, através da nossa solidariedade para com o próximo e também da tolerância. Que possamos cumprir essas 3 palavrinhas no nosso dia a dia. E recebemos nesse momento o sorriso agradável de Jesus e o abraço fraternal, nos auxiliando sempre. Se conosco, Mestre Jesus, com todos nós, durante toda essa semana, que possamos nos sentir fortalecidos e protegidos com o Teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, crianças. Beijos.